Programa de reeducação alimentar tem ajudado pacientes, dependendo da situação, dependendo do paciente, do seu cenário, a perder entre 5 e 10 quilos dentro de um mês. Esse trabalho tem sido feito de maneira criteriosa e nós vamos entender mais o critério e a utilização desse método com a doutora Luana Algarves. Ela é nutricionista, é especialista em saúde pública e nutrição clínica e em atendimento a pacientes enterais e parenterais. Doutora, muito obrigado por aceitar, antes de mais nada, o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Uma ótima tarde. Boa tarde. Então, o projeto Reeduque é um projeto onde a gente consegue que nossos pacientes mudem os hábitos, né, consiga fazer escolhas melhores com relação aos alimentos, consiga seguir os horários, evite aquelas dietas bem restritivas, que a gente sabe que traz mais prejuízo do que benefícios. Aliás, eu percebo que até o nome dieta não entra no programa, né? Vocês estão falando em reeducação alimentar. O nome do projeto é Reeduque. Por quê? O que há de diferente entre uma reeducação e uma dieta? A reeducação, o paciente não vai ter mais o medo do alimento. O paciente ele consegue ingerir todos os alimentos, mas de forma saudável. Não precisa tirar o alimento do seu cardápio. Né? E ele consegue seguir os horários. Alguns estudos, eles descrevem que a melhor forma do paciente perder peso é nas escolhas e nos horários. E na reeducação, a gente consegue com que o paciente siga os horários e as escolhas. Existe esse esforço de não transformar gêneros alimentícios em vilões? Por que isso pode ser um problema ao encarar uma alimentação mais saudável? Certo. Hoje, os pacientes, né, eles sempre procuram as alternativas mais fáceis. Então, nós temos uma facilidade muito grande, por exemplo, nos supermercados, dos alimentos com alto valor calórico e com baixo valor nutritivo. E a gente vê que os pacientes acabam ganhando mais peso pela facilidade, né? Por exemplo, quais são esses alimentos fáceis que a senhora se refere? Alimentos industrializados, embutidos, sanduíche já pronto, milkshakes, sucos industrializados. E hoje a gente está vendo que o mercado está se abrindo mais para os alimentos naturais. A gente consegue ofertar para os pacientes de forma mais saudável e encontre mais locais. Pronto. Então vamos colocar aqui situações práticas, doutora Luana. O camarada trabalhou o dia todo, está voltando para casa, tem pouco tempo, quer chegar em casa e dar uma descansada. Ele passa naquela loja de conveniência do posto mais perto, onde ele está botando a gasolina no carro, e já pega ali aquela batata frita, um pontinho, com aquele caixinha de achocolatado, está feita a refeição. Isso é prático. Como é que a gente pode associar essa praticidade à reeducação que está sendo proposta? Na reeducação alimentar, ensinamos o paciente a fazer as compras no supermercado. Então, ele vai ter toda a programação do mês. Ele vai ter a refeição do almoço, ele vai sair com a refeição do jantar, já vai estar tudo padronizado. Então, não tem essa do parar no posto. Agora, aqui e ali, dentro do Reeduque, é possível fazer um lanche como esse, um pouco mais fora dessa curva de saúde? Sim. Como eu expliquei no início, o paciente com a reeducação alimentar, ele consegue ingerir todos os alimentos sem o medo. Então, ele vai conseguir ingerir um alimento industrializado, por exemplo. Não quero comer alguma coisa diferente hoje, vai comer um alimento industrializado. Mas ele não vai ter aquele medo e não vai sair totalmente da rotina. Mas até dentro do programa Reeduque, vocês programam, colocam os dias, os momentos, as horas em que eles podem fazer sair um pouco desse... Isso, a gente chama de o dia do lixo. Que é o dia que o paciente do lixo. É o dia que o paciente vai poder sair da rotina, mas não em todas, né? Tá. Outra coisa importante que a senhora citou, horários de alimentação. O que é que o Reeduque propõe em termos de disciplina nesse sentido? A gente propõe o paciente a ter uma alimentação de 3 em 3 horas. Que é o tempo certo para o metabolismo e para o organismo se preparar para a próxima refeição. A gente vê quando o paciente ele passa muito tempo sem se alimentar, com aquelas dietas bem restritivas,
E quando ele vai ingerir a próxima refeição, ele acaba ingerindo acima do recomendado. E o corpo não tem tempo suficiente para metabolizar aquela refeição. Então, ao invés de perder, ele vai acabar ganhando mais. Tá, então 3 em 3 horas. 3 em 3 horas. Café da manhã, lanche. Almoço seria mais ou menos assim? Como é que funciona essa até denominação dessa pausa para alimentação de 3 em 3? Chama café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia. A ceia. Falar sobre a ceia. Até que horas você deve fazer a ceia, considerando que você tem que dormir e, portanto, tem que estar com o corpo ali preparado para uma boa noite de sono? A ceia, ela vai depender do horário do paciente. A gente sabe que tem pacientes que têm uma rotina mais noturna, tem pacientes que têm uma rotina mais diurna. Então, a gente adapta, cada paciente tem um planejamento diferente. Eu não consigo falar, todos os pacientes têm que ingerir até 9 horas da noite. Não é bem assim. Isso é um plano individualizado. Ou seja, para que o Reeduc funcione, é preciso que haja esse contato com a rotina e os detalhes do dia do paciente. Isso. A gente tem um acompanhamento diário com o paciente. Paciente que não dorme, no meu caso, dorme pouco. Então, eu posso fazer um lanche meia-noite, depois às 3 da manhã mais um, depois... Não pode, né? Não é bem assim. Doutora, agora vamos falar um pouquinho sobre as metas. A gente viu, né, nesse começo dessa conversa, que pode chegar até a 5 e 10 quilos a perda em um mês. Sim. Como é que se faz para atingir esses objetivos e o que é que faz variar esses valores de 5 ou de 10 quilos? Certo. A variação, ela vai depender mesmo do paciente. O paciente que está seguindo direitinho, né, a tendência deles é conseguir atingir a nossa meta mínima, que são 5 quilos. Mas nós vemos que tem paciente que atinge bem mais, que chega aos 10. Por que tem essa diferença? Por conta de seguir, né, o nosso plano. Às vezes o paciente sai... Disciplina. A disciplina. O paciente às vezes sai muito do plano. Eu escolhi hoje 2 dias para ser do lixo na semana. Então, isso já faz atrapalhar. Outra coisa também que atrapalha muito é o metabolismo. Essa história de metabolismo não é mito, né? Não. Corpos são diferentes. E corpos são diferentes. Nós temos alguns hormônios da tireoide, dependendo deles, se eles estiverem alterados, o paciente não vai conseguir atingir essas metas. Então, o ideal é sempre passar por a equipe multiprofissional. E vocês se propõem também na Unifísio a fazer esse trabalho multidisciplinar? Isso, passar por toda a equipe para a gente conseguir atingir essas metas. Muito bem. Muita gente gosta e quer manter, por exemplo, o hábito de comer doces. Muita gente gosta e quer manter o hábito de comer as comidas regionais nordestinas com muita frequência, com paçocas, estamos na época agora das festas juninas. O que fazer para que cardápios regionais como esses, característicos, não possam ser encarados até com certo preconceito por quem vai entrar numa dieta como essa? Certo. O nosso cardápio ele é elaborado de acordo com o paciente. A gente não coloca nada que o paciente não coma e a gente também não tira do paciente. Então, vai entrar todas as nossas comidas típicas. O que vai alterar para cada paciente é a quantidade, né? Também a gente não vai conseguir liberar vários alimentos calóricos em uma só refeição. Mas esses alimentos a gente não retira do cardápio. Muito bem. Isso tudo a Unifísio está proporcionando para os pacientes, né? Esse contato, ele acontece onde? Em consultórios, na Unifísio? Como é que funciona? Hoje está acontecendo na Unifísio e nós temos o acompanhamento diário com os pacientes, né? Através de grupos que nós formamos. Então, a gente sabe da rotina diária de cada paciente. Doutora, hoje eu não estou conseguindo atingir essa refeição, eu posso estar trocando por essa? A gente tem esse feedback com os pacientes. As reações eventuais físicas também são repassadas? Sim, tudo é repassado. Porque tem gente também que entra numa mudança dessa de hábito, né, de reeducação alimentar e quer correr 14 quilômetros.
quer levantar 200 quilos na academia. Esse tipo de situação pode gerar problemas, reações, tonturas ou coisa do gênero? Pode sim, até porque quando a gente faz uma mudança muito brusca no nosso corpo, né, o organismo tende a ter uma reação. Geralmente as reações são tonturas, dor de cabeça. Na equipe também nós temos a psicóloga, né, que é de extrema importância, trabalhar primeiro a mente do paciente, né, para entender o que é que pode, o que é que não pode. Porque não basta só chegar e querer fazer parte da Reduc, achando que o plano alimentar vai resolver tudo. Isso. Então, por isso tem que ter a equipe multi. Mas, gente, mudança de hábito exige disciplina. Então, o Reduc, comece essa disciplina com o Reduc. Doutora, eu quero muito agradecer a senhora. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí, nos ajudando a entender um pouco mais a respeito desse programa que é o Reduc da Unifísio. Obrigado mesmo. Obrigada. Muito obrigado, doutora Luana Algarves.